Eu quero te convidar, nesse momento, sabendo que nós estamos celebrando 55 anos de renovação carismática, a dar uma salva de palmas para esse carismático que está aí do seu lado. Faça barulho, faça barulho, olha para os lados. Isso! Levante o seu braço direito comigo e faça essa declaração. Eu sou RCC. Eu não escutei direito. Diga bem alto, eu sou RCC. Agora aplauda Jesus por ter dado essa graça na vida da igreja. Meus irmãos, eu sou Lázaro Prachedes de Oliveira. Sou casado há 32 anos com a Lucélia. Nós temos 2 filhas, eu tenho 2 netos. Participo da Renovação Carismática Católica desde o ano 1989. Hoje estou morando em Foz do Iguaçu e tenho a alegria de nessa manhã partilhar com você um pouco da poderosa Palavra de Deus. Eu vou te convidar a pegar a sua Bíblia, por favor, e abrir comigo lá no Evangelho de São João. Nós vamos ler no capítulo 13, a partir do versículo número 21. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 21. O tema da nossa reflexão nessa manhã será: um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa, reclinado ao seu peito. A palavra vai declarar: dito isto, Jesus ficou perturbado em espírito e declarou abertamente: em verdade, eu vos digo, um de vós há de me trair. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falava. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava à mesa, reclinado ao peito de Jesus. Palavra da salvação. Vamos dar uma salva de palmas acolhendo essa palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração, nessa manhã. Agora sim eu vou convidar você a se sentar. Meus irmãos e irmãs, nessa manhã nos colocamos diante desse texto maravilhoso do Evangelho de João. Eu sei que você já deve ter observado com toda certeza que a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus está dando as suas últimas instruções aos seus discípulos. E por serem as últimas instruções, nós percebemos que as declarações, elas são carregadas de um sentimento profundo. Elas são carregadas de um amor aos seus discípulos. E eles estavam reunidos no cenáculo. Eu queria te convidar para olhar para essa imagem que nós temos aqui à nossa frente. É a imagem de uma mesa da Santa Ceia. No entanto, meus irmãos, a mesa que Jesus estava sentado com os seus discípulos era um pouco diferente dessa. A mesa que Jesus se sentava se chamava triclínio. Qual era o nome? Exatamente. Era uma mesa que continha, parecia uma letra U, era mais ou menos isso. E a altura da mesa não era uma altura onde eles ficavam sentados. Muito pelo contrário, imagina a cena. Havia almofadas na volta da mesa. Eles sentavam com o corpo reclinado, com as pernas para o fundo. De modo que, ao estar reclinado na mesa, seria um pouco mais fácil que alguém encostasse a sua cabeça no ombro de outro. É justamente essa a declaração que nós ouvimos. Jesus está perturbado em espírito. Havia um sentimento de emoção profunda. Por que, minha gente? Porque Jesus está revelando para os seus discípulos que um deles,
haveria de traí-lo. Então o texto faz uma declaração, que havia um discípulo, que era o discípulo que Jesus amava. Este estava na mesa com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Eu queria aprofundar um pouco esse conteúdo com você. A primeira questão que eu quero aprofundar é que Deus nos ama. Levante o seu braço direito e faça essa declaração: Deus me ama. Deus me ama como eu sou. Deus me ama do jeito que eu estou. Dá um sorriso para o irmão que está do seu lado e diga isso para ele: Deus ama você. Agora preste atenção. Deus ama todos os homens de todos os tempos da mesma forma. Ele não faz inclusive acepção e nem distinção de pessoas. No entanto, amando todos os homens de todos os tempos, Ele faz as suas escolhas. E Ele faz as escolhas baseadas no quê? No nível de relacionamento que eu e você temos com Ele. Veja, olhando primeiro de uma parte mais externa para a mais interna do relacionamento com Jesus, nós percebemos à luz do Evangelho que Jesus primeiro ele se relacionava com uma multidão. Com quem ele se relacionava? Exatamente, com uma multidão. No meio da multidão havia uns discípulos. Você se lembra o número dos discípulos? Quantos discípulos? Não. Primeiro a palavra de Deus ela fala de 120 discípulos. Depois dos 120 haviam 72 que foram enviados 2 a 2 para anunciar o reino de Deus, para anunciar a chegada do tempo de conversão. Entre os 72 haviam 12 que eram chamados de apóstolos. Entre o grupo dos 12, havia ainda um grupo um pouquinho mais restrito, que eram formados pelos 3 mais íntimos de Jesus. Quem eram eles? Eram Pedro, Tiago e João. Quando nós olhamos então à luz da palavra, nós vemos então que entre os 3, havia um que era o mais chegado. Aqui nesse texto do Evangelho, há uma declaração que nós aprendemos que ele é chamado de o discípulo que Jesus amava. Como ele é chamado? Está muito fraco, minha gente, diga bem alto. Exatamente. Quando nós olhamos especialmente para a história de João, nós percebemos algumas verdades profundas. João, ele era filho de um homem chamado Zebedeu, e ele era irmão de Tiago, que também era um dos 12. Ele é chamado de uma das colunas da igreja nascente. As colunas eram Pedro, Tiago e João. Ele, meu irmão e minha irmã, presenciou a maior parte dos milagres de Jesus. Inclusive alguns milagres que Jesus só fez na presença dos 3. Entre eles, a transfiguração, as ressurreições também ele testemunhou. João, ele, diferente dos demais discípulos que no momento de maior dor de Jesus, eles se afastaram, por exemplo, no momento da cruz. João não, ele estava ali, de pé, diante da cruz. Para João, Jesus confiou a custódia de sua mãe. João é o discípulo para o qual Jesus entrega o cuidado de Maria, minha gente. E nesse texto bíblico, ele é chamado então de o discípulo que Jesus amava. Um homem que teve essa graça, a graça de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Quem quer reclinar a cabeça no peito de Jesus nessa manhã, diga: eu quero. Eu também quero. Por isso, meus irmãos, nessa manhã, eu quero fazer um caminho com você, te mostrando que a oração
é um caminho para a intimidade com Deus. De modo que Santo Afonso de Ligório vai dizer para nós uma frase maravilhosa. Ele disse assim: a oração é uma procura, é uma busca constante e perene daquele que o coração do amante ama. Você entendeu a frase? A oração é uma procura, a oração é uma busca perene daquele que o coração do amante ama. Quando eu e você fizemos uma experiência de Deus, essa experiência que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, ela é tão poderosa, a ação dessa graça em nós, ela nos transforma. No entanto, a partir do momento em que eu e você experimentamos o amor de Deus, nós compreendemos que só Deus é capaz de saciar a sede que existe da nossa alma. Então o nosso coração, ele é capaz de descansar quando eu e você estamos na presença dele. Por isso, para mim e para você que somos da renovação carismática, eu gostaria que você aprendesse isso, por favor. Ser da RCC é um estilo de vida. E dentro do estilo de vida de um carismático está uma vida constante, permanente de oração. Dá um chacoalhão nesse irmão que está aí do seu lado, diz isso para ele: meu irmão, você é chamado a uma vida de oração. Agora preste atenção no que vai nos ensinar Santa Teresinha. Olha o que ela vai nos ensinar a respeito da oração. Para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar que é levantado para o céu. É um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação quanto no meio da alegria. Minha gente, olha a profundidade disso. A oração, para mim, é um impulso do coração. É um olhar que é levantado para o céu. É um grito de gratidão mesmo no meio da tribulação. E também no meio da alegria. A partir desse pressuposto, que a oração é um caminho de intimidade, eu quero te mostrar nessa manhã, à luz da palavra de Deus, que infelizmente, eu e você, perdemos a intimidade com Deus desde o livro do Gênesis. Perceba, meu irmão e minha irmã, que Deus, Ele é um Deus de amor. E Ele ama todos os homens de todos os tempos. E por que é que Ele criou o homem? Ele nos criou por amor. E veja que, ao nos criar, Deus deu aos nossos primeiros pais, a Adão e a Eva, algumas graças específicas. O Espírito de Deus governaria a alma do homem, e a alma do homem governaria o corpo, de modo que todas as nossas paixões seriam controladas pelo Espírito Santo. A partir do pecado, há uma inversão nisso. Hoje é o nosso corpo que comanda a nossa alma. E aí nós vivemos uma vida de afastamento da presença de Deus. Há um chamado de Deus para mim e para você. O chamado para retomarmos uma vida de oração. Minha gente, nesse ano, nós estamos aqui celebrando nesse congresso um verbo. Há um mandato para a renovação carismática. O mandato é para ir. Mas para ir, é preciso primeiro estarmos aos pés do Senhor. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, e aí eu peço para você pegar comigo a palavra de Deus. No capítulo 3,
nós percebemos que no momento em que Adão comete o primeiro pecado, olha só o que ocorre. Uma das graças que Deus havia dado para o homem era a graça de viver um relacionamento profundo e de intimidade com Ele. Todas as vezes que eu faço a leitura do capítulo 3, eu percebo que Deus está chamando o homem para todas as tardes fazer um caminho com Ele, para passear com Ele na viração do dia, conforme vai nos ensinar a palavra. No capítulo 3, versículo 8 está escrito: e eis que ouviram os barulhos dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face de Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? E esse respondeu: eu ouvi o barulho dos teus passos no jardim e tive medo, porque estou nu e ocultei-me. Preste atenção comigo para você entender a profundidade desse texto. Quando Deus, todas as tardes, vinha caminhar com o ser humano, era um passeio de intimidade. Imagina Adão se relacionando com o eu sou, se relacionando com o eterno, vivendo uma permanente intimidade com Ele. Adão comete o pecado. Perceba que a pergunta que Deus faz para ele não é: o que você fez? A pergunta que Deus faz é: onde você está? Porque o que Deus queria é que Adão continuasse, mesmo no meio do pecado, vivendo uma vida de intimidade com Ele. Queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e dissesse para ele assim: meu irmão, não se esconda mais da presença de Deus. E aí, minha gente, olha só o que nós vamos aprendendo à luz da palavra de Deus. Nós vamos aprendendo que eu e você acabamos terceirizando a intimidade com Deus. O que nós fizemos? O que nós fizemos? Exatamente. Vamos pegar a luz da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá no livro do Êxodo, no capítulo número 19. No capítulo 19, no versículo 5 está escrito: agora, pois, se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós sereis um reino de sacerdotes, uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. Veio Moisés e, convocando os anciãos, comunicou-lhes as palavras que o Senhor lhe ordenara repetir, e todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Levante o seu braço e diga comigo: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Mais forte: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Deixa eu colocar o cenário para você. Nesse momento o povo de Deus está aos pés do monte. Eles iriam receber as tábuas da lei nesse momento. Eles estavam para receber a aliança do Sinai. E Deus então faz uma declaração. Olha só o que Deus está dizendo: se vocês obedecerem a minha voz, se vocês guardarem a minha aliança, vocês serão para mim um povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vocês serão uma nação de sacerdotes, uma nação consagrada. Imagina comigo o que é isso. Deus está olhando para a nação de Israel e dizendo: vocês serão para mim uma nação particular, um povo sacerdotal, uma nação consagrada. Durante 3 dias, eles se preparam, purificando os seus corações.
E eles fazem uma promessa, a promessa deles é: nós faremos tudo o que o Senhor nos disser. No começo, eles prometeram obedecer à voz de Deus. Quero te perguntar nessa manhã: você já fez alguma promessa para Deus e não cumpriu? Especialmente na vida espiritual, você já fez? Alguém aqui já disse para Deus assim: a partir de hoje eu vou rezar todos os dias às 3 horas da manhã. Quem já prometeu isso alguma vez? Continue de mão levantada para que todos vejam. Na primeira manhã, você se levanta às 3 horas e vai se colocar na presença de Deus com alegria. Na segunda manhã, você se levanta de novo. Mas conforme há uma variação no tempo, a gente fala assim: hoje está frio, 3 horas está cedo demais. E as nossas promessas de um relacionamento de intimidade com Deus começam a ser terceirizados. Foi exatamente isso que o povo de Israel fez. No capítulo 19 aqui de Êxodo há uma promessa: eles prometeram ser fiéis. Mas aí chega Êxodo no capítulo 21. No capítulo 21 do livro de Êxodo, nós percebemos que Moisés sobe ao monte. E quando ele sobe ao monte, há uma manifestação do poder de Deus. Houve trovões, relâmpagos, todo o monte fumegava. No versículo 18 do capítulo 21 está escrito: diante dos trovões e das chamas, da voz de trombeta e do monte que fumegava, o povo tremia e se conservava à distância. E disseram a Moisés: fala-nos tu mesmo, e nós te ouviremos. Não nos fale Deus, para que não morramos. Capítulo 21, versículo 32. Deus havia chamado toda a nação para ser uma nação sacerdotal. Mas nesse momento, diante da manifestação do poder de Deus, olha só o que o povo fez. Eles disseram assim para Moisés: Moisés, Moisés, não nos fale Deus. Você sobe lá onde Ele está, fala conosco que nós te ouviremos. Nesse momento, o que o povo fez? Eles terceirizaram a relação com Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diz para ele assim: não terceirize a sua relação com Deus. Levante o seu braço direito e diga comigo: eu não vou terceirizar a minha relação com Deus. Está fraco demais, parece que vocês estão com medo. Diga: eu não vou terceirizar a minha relação com Deus. Por que nós não podemos terceirizar, minha gente? Porque ser da renovação carismática exige de nós um compromisso. O compromisso de vivermos uma vida de intimidade com o Senhor. E veja que a intimidade, ela se estabelece a partir do nosso quarto. A nossa intimidade, ela se estabelece a partir de um relacionamento onde Deus chama a mim e a você para isso. Abra comigo sua Bíblia na 1 de Samuel, no capítulo número 3. 1 de Samuel, no capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: o jovem Samuel servia o Senhor sobre os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. Meus irmãos, olha aqui para mim, por favor. Nesse texto do capítulo 3 do livro de Samuel, nós aprendemos algumas verdades. A primeira verdade é que a palavra de Deus era rara. As visões não eram frequentes. O que Samuel está dizendo aqui para nós? Que não havia profetas naquele tempo. E não havia profetas por quê? Nós percebemos que, e sabemos à luz da palavra de Deus,
que a presença de Deus, ela se estabelecia no templo. O templo havia o lugar santíssimo e o lugar chamado santo. Nesse lugar, o lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O Deus que estava no lugar santo chama Samuel dentro do seu quarto por 3 vezes. Samuel ouve uma voz. Essa voz vai dizer: Samuel, Samuel. Por 3 vezes o menino se levanta e vai onde estava o sacerdote Eli. No final das 3 vezes, Eli entende que podia ser Deus que estava chamando o menino. E então Samuel faz uma oração orientado por Eli. Ele vai dizer assim: fala, Senhor, o teu servo te escuta. Você pode repetir comigo essa oração? Mais forte, levante os seus braços e diga: fala, Senhor. Diga mais alto ainda: fala, Senhor, o teu servo te escuta. Minha gente, essa é a prece de um carismático. Nós somos um povo que se coloca à escuta do Espírito. Nós somos um povo que se coloca diariamente lá, a partir do nosso quarto. E aí, meus irmãos, é preciso entrar na teologia de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Quando entrardes, quando orardes, entra no teu quarto, feche atrás de si a porta, e Deus que te ouve no lugar secreto, te recompensará. Meu irmão e minha irmã, há uma teologia aqui. A teologia de estarmos na presença de Deus, escondidos na sua presença dentro do nosso quarto. Meus irmãos, eu caminho com o Senhor há pelo menos 35 anos. E na minha vida, o chamado que Deus me faz é para buscá-lo lá no escondido do meu quarto. É ali que eu cresço na minha vida espiritual. É ali que eu cresço no meu relacionamento de intimidade com Ele. É ali que eu mergulho dentro do meu próprio coração. É ali que eu curo os meus traumas. É ali que eu choro os meus problemas, na presença dEle. Nessa semana, enquanto me preparava para estar aqui com vocês, o Senhor tem me convidado nesse tempo para um caminho de jejum um pouco mais prolongado. Nessa semana eu tive essa bênção de jejuar por vocês. Mas na quarta-feira, enquanto estava de jejum, rezando por vocês, lá no meu quarto. Sabe aquele momento de intimidade onde a glória de Deus se estabelece? Minha gente, eu experimentei a presença de Deus orando por vocês de uma forma tão intensa, que eu acredito que Deus está fazendo um chamado para essa diocese. O chamado para que essa diocese se levante, para se colocar de joelhos aos pés de Jesus, para beber da fonte inesgotável da sua palavra, para buscá-lo na intimidade, para curar as suas feridas diante dele. Meu irmão, Deus está convocando você para que de joelhos nós clamemos a Deus por um novo avivamento. E eu acredito que o avivamento virá quando eu e você buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Se você é um homem que está disposto a se colocar na brecha, diga comigo: eu estou aqui, Senhor. Deus está convocando uma geração nova, uma geração que vai se desgastar, mas se desgastar de joelhos na presença dEle. Uma geração que vai curar as suas feridas sim, mas curar as feridas diante da presença dEle. O Senhor está te chamando para uma vida de intimidade com Ele. Quando um casal entra no quarto e fecha a porta, significa que eles querem o quê? Privacidade para viver a intimidade. Há uma glândula no meio do nosso peito. Ela se chama timo. Essa glândula,
Quando nós somos ainda crianças, ela é um pouco maior. Com o passar do tempo, ela vai diminuindo um pouco de tamanho e de função. Mas ela trabalha trazendo todo esse processo que nós precisamos, é o processo imunológico, é isso que ela faz. A glândula timo, ela cresce quando você recebe boas notícias. Quando você está feliz, a glândula timo, ela aumenta de tamanho. Agora, quando você está mais triste, depressivo, ela diminui de tamanho. Alguns vão dizer que é essa glândula que está no meio do teu peito que controla as tuas emoções. Eu quero te mostrar o que é intimidade. Vem cá, meu santo, faz favor. Qual o seu nome? Existe uma glândula timo aqui no peito do Fábio e uma no meu, certo? Intimidade é mais ou menos isso, ó. Vem cá, Fábio. Quando eu encosto o meu timo no dele, isso nós chamamos de intimidade. Quem quer fazer isso com Jesus todos os dias, diga, eu quero. Obrigado, Fábio. Minha gente, esse é o chamado de Deus para nós. O Senhor está convocando a mim e a você a voltarmos para uma vida de oração. O Senhor está convocando a mim e a você para viver essa realidade de uma vida profunda de intimidade com Ele. Agora, minha gente, eu preciso te dizer a verdade. O caminho de intimidade é um caminho para poucos. Por quê? Porque a palavra vai dizer para nós, para quem é reservada a intimidade. No Salmo número 24, no capítulo número 14 está escrito, Salmo 24, versículo 14. O Senhor se torna íntimo daqueles que o temem. Para ser íntimo do Senhor é preciso ter temor a Deus. Olhe para mim, minha gente. Nós cantamos no hino à bandeira, nós cantamos assim: brava gente brasileira, longe vai o temor servil. Temor a Deus não é um temor servil, não é temer o Senhor por conta do medo que nós temos de, por exemplo, não nos salvarmos. Mas o temor que eu e você temos que ter é um temor filial. Nós amamos o Senhor de tal modo que nós queremos viver em intimidade com Ele. Por isso a intimidade é reservada para aqueles que temem, que não medem esforços para estar na presença dEle, para aqueles que o buscam com sinceridade nos seus corações. Intimidade é para aqueles que estão dispostos. Por isso há um esforço. Eu preciso, como vai dizer para nós Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, invoca-me e te responderei, revelando-te coisas grandes e misteriosas que ignoras. A intimidade é reservada para aquele que está disposto a buscar o Senhor. A intimidade vai dizer para nós, Provérbios, no capítulo número 3, no versículo 32, o seguinte: o Senhor detesta os que procedem mal, mas reserva a intimidade para os homens que são retos. Se você vive uma vida de retidão, esse é o chamado de Deus para você. Uma vida de retidão, o Senhor está nos chamando a uma integridade de vida, a vida de santidade, e conquistarão esse relacionamento íntimo com Ele, aqueles que viverem uma vida de retidão. E por fim, irmãos, intimidade é reservado para homens e mulheres que são sedentos de Deus. Salmo 62 vai dizer: ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor eu vos procuro. A minha alma está
sedenta de vós. Se você é um homem sedento, se você é uma mulher sedenta, o caminho de intimidade é reservado para você. Deus está nos convocando nessa manhã a voltarmos, fazermos esse caminho de uma vida permanente de oração. E eu preciso dizer para você uma verdade. Quando nós estamos perto de uma pessoa que reza, a gente percebe a unção que há nela, sim ou não? Você já percebeu isso? Portanto, meus irmãos, se eu e você vivermos nesse caminho de intimidade, nós vamos impactar o nosso grupo de oração. O nosso grupo de oração não será mais o mesmo se levantar um só homem, um só servo que esteja incendiado no seu coração, abrasado nesse caminho de intimidade, de joelhos dobrados diante da presença do Senhor. Nós somos uma multidão aqui. Se eu e vocês nos levantarmos para esse caminho de intimidade, a diocese de Londrina nunca mais será a mesma no nome de Jesus. Eu vou convidar você a ficar de pé. Quem quer ser íntimo de Jesus? Nós vamos orar em 2 momentos aqui. No primeiro momento, eu quero que você compreenda uma verdade bíblica. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós, amém? Então diga comigo assim: eu sou o templo do Espírito Santo. Olhe para o irmão e diga: você é templo do Espírito Santo. Se volte para a pessoa que está do seu lado e dê as 2 mãos para ela. Em silêncio. Você consegue enxergar Deus que está dentro dela aí? Olhe dentro dos olhos. Enquanto você olha, existem servos aqui que já tiveram esse coração sedento. Mas você está tão atarefado que você perdeu a dinâmica da vida da oração. Tem servos doentes, cansados. Tem servos em depressão aqui. O que você vai fazer? Olhe para mim agora. Conseguiu ver Jesus dentro dele? Abraça Jesus então. Não larga, fica aí, fica com ele. Fica com ele, fecha os seus olhos. É Jesus que te abraça. Deixa o amor de Deus fluir através de você. Deixa Ele curar os teus traumas. Deixa Ele curar o teu coração. Deixa Ele curar o teu corpo. Deixa Ele curar os teus relacionamentos. Recosta a cabeça no peito dEle nessa manhã. Agora pode soltar esse abraço. Quem aqui estava com saudade dele? Esse é o primeiro momento. Minha gente, muitos corações sendo curados aqui. Oh, eu sei que você pode sentir a presença dele, sim ou não? Minha gente, ele está aqui. Ele está se movendo nesse ambiente. A atmosfera espiritual está mudando. Ele está no meio de nós. Há uma unção aqui. Agora eu vou convidar você. Vamos unir as nossas mãos.
Preste atenção no seguinte. A primeira carta de Coríntios vai dizer: ninguém é capaz de dizer que Jesus é o Senhor, senão pela ação do Espírito Santo. Nessa manhã, Ele vai fazer o teu coração queimar de amor por Ele novamente. Nessa manhã Ele vai levantar essa diocese para um nível diferenciado de relacionamento com Ele. Ele está te chamando nessa manhã para viver um novo nível de relacionamento. Então levanta o braço do seu irmão aí e repita comigo essa oração: Pai Santo, nessa manhã, em nome de Jesus, eu peço, derrama sobre a minha vida a unção do Espírito Santo. Agora pede o mais alto que você puder: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Agora do teu jeito, com suas palavras, comece a clamar por Ele. Peça que Ele venha despertar o teu coração. Peça que Ele venha incendiar o teu coração de amor novamente. Comece a clamar, clame, peça por Ele. Se conhecer. As chagas, libertação, encontrar. Canta, igreja. Na brecha do teu peito. Canta, te conhecer por dentro. Em tuas chagas. Encontrar avivamento. Na brecha. Te conhecer por dentro. Em tuas chagas. E libertação, encontrar avivamento. Só vocês, vai, só vocês, me deixem entrar. Canta, igreja. Te conhecer. Em tuas chagas. Encontrar avivamento. Canta, igreja. Te conhecer por dentro. Em tua chaga escura e libertação. Oria la baricandara la baria la baria la baria shandara la baria 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 la shandara la baricandara la baria la balaria la baria la sindara la baricandara la balaria la balara la baria la baria la baria la baria la baria la shandara la baricandara la baria la balara la baria la
Sindaralabari candaralabari alabari alabari ashandaralabari alari alabari alaralari alaram. Sindaralabari candaralabari alabari alabalari alari alabalari alabari alabari alab. Segura. Escute o que essa palavra vai dizer para nós. Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar o seu segredo aos profetas seus servos. Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar o seu segredo aos profetas seus servos. O Criador do universo inteiro, Ele nada faz sem revelar a sua vontade àqueles que estão prostrados nesse lugar, no lugar de intimidade. Será que nessa diocese, pelo menos um homem e uma mulher vão se levantar para estar nesse lugar? É um chamado, minha gente, e nessa manhã, escute. O Senhor me mostra homens e mulheres que estão com a vida espiritual paralisada, estão com carismas inoperantes, porque não têm buscado o Senhor na intimidade. A visão que Deus me dava era que os nossos pés estavam concretados. Solte da mão do seu irmão um pouquinho. Quem aqui começou numa crescente de vida espiritual, mas hoje você percebeu que o teu coração foi se esfriando? Levante a mão. Levante bem alto, levante bem alto. Tem alguém de braço levantado com você aí perto de você? Dá uma olhada, tem alguém com o braço levantado perto de você? Estenda a sua mão sobre ele agora, no nome de Jesus. Põe a mão. A unção, você que está de braço levantado, olhe para mim. A unção do Espírito quebra o jugo. Nessa manhã o Senhor vai quebrar toda a amarra que está te impedindo de crescer na sua vida espiritual. Por isso nessa manhã eu clamo: Espírito Santo de Deus, toque agora essas pessoas. Quebra agora todo impedimento humano ou espiritual. Nós ordenamos agora no nome de Jesus, comandamos agora no mundo espiritual, para que seja quebrado todo impedimento humano ou espiritual, na autoridade do nome de Jesus. Nós clamamos agora que a tibieza, a frieza espiritual seja quebrada agora na autoridade do nome de Jesus. Você que está perto, comece a orar em línguas. Oria candara labaria labaria chandara labari candara labaria 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 labaria. Síria cantara labassuturi andara labadaia. Agora faz assim, ó. Rezou? Abraça ela e fala no ouvido dela assim: Ele está chamando você de volta para o lugar de intimidade. Agora preste atenção. No mundo espiritual, se você pudesse ver, Deus está nos colocando de pé como um exército nessa manhã. Levante os seus dois braços. Segura um pouquinho o volume aí, Rafael. Eu não vou orar no microfone. É você que reza. Eu quero que você reze em línguas sem parar, o mais alto que você puder, por pelo menos 1 minuto.
Levante os seus braços, solte a sua voz e comece. Deixa a unção chegar, solte a sua voz, sem medo. Daralabari candaralabalari alabando. Citriandari corachadren corabadari alari alabadari ereler alabalari erala. Vai diminuindo o volume da sua voz. Põe a mão no seu coração e percebendo aquilo que Deus fez em você. Dá uma salva de palmas, faz barulho, glorifique o Senhor.